Ao vivo. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Vamos falar da palavra do Senhor, vamos trazer a revelação daquilo que Deus tem para as nossas vidas essa noite. Quero compartilhar um texto com você. Peço desculpa pelo começo da transmissão que estava invertida, algumas falhas técnicas, algum dia acertaremos, mas eu espero que você seja abençoado essa noite. Amém? Livro de Êxodo, capítulo de número 40, versículo de número 9. A Bíblia diz assim: então pegue o azeite de ungir e unja a tenda e tudo o que estiver nela. Desse modo você a separará para mim e ela ficará sagrada. Novamente. Então pegue o azeite de ungir e unja a tenda e tudo o que estiver nela. Desse modo você a separará para mim e ela ficará sagrada. Amém? Amém. Amados, uma das coisas que me chama a atenção e que eu gosto muito de refletir é que a Bíblia, ela trabalha em cima de algumas simbologias para que o entendimento fique melhor, para que nós possamos entendê-la, para que nós possamos ter uma maior compreensão daquilo que Deus realmente deseja para as nossas vidas. A Bíblia, ela trabalha com visual, para que você possa então fixar os ensinos da palavra. Amém? Então, quando a palavra do Senhor, ela revela algumas coisas ou declara algumas coisas para as nossas vidas, nós precisamos entender que existe um princípio dentro da palavra. Precisamos entender que existe uma intenção de Deus em cima daquilo que Ele revela. E olha só, eu quero descrever para você o cenário que então estava acontecendo. O povo, ele havia saído de um período de escravidão. O povo, ele havia saído de um período onde eles haviam incorporado parte da cultura de seus algozes, e eles estavam ali vivendo um momento de transição, onde eles saíram do Egito e começaram a caminhar rumo a uma terra chamada Prometida, rumo a uma terra onde Deus já havia estabelecido que seria o descanso, que seria a morada deles. E olha só que coisa interessante, a Bíblia então declara algumas coisas e é nisso que eu quero me apegar. A Bíblia diz que eles começaram a andar sobre o deserto ou pelo deserto e eles começaram a experimentar um Deus que até então eles não conheciam. Eles começaram a experimentar um Deus que até então eles não tinham tido nenhum tipo de contato. Eles já estavam longe ou muito longe daquilo que nós entendemos como uma fé cristã, uma fé baseada em Deus, uma fé baseada em Cristo. E olha só que coisa linda, eles começam a andar pelo deserto e Deus então começa a dar algumas instruções a Moisés. Deus começa a chamar o povo para um outro nível de relacionamento. Deus então começa a chamar o povo para um outro momento de sua caminhada, para um outro momento de sua jornada. Nós lemos na Bíblia que Deus, então, Deus é um Deus detalhista, e a Bíblia então declara que Deus ele começa a dar a Moisés inúmeros detalhes do que seria esse relacionamento com Ele. Nesse ponto nós estamos falando de transferência. Deus então ele estipula, Deus então ele pede para que eles construam um tabernáculo, para que eles construam uma tenda, e Deus então faz alguns pedidos. Deus diz que essa tenda ela precisa ser ungida, essa tenda ela precisa ser consagrada. Deus no primeiro momento tira o povo do Egito, e nesse tirar do Egito, Deus ele manifesta todo o seu poder,
toda a sua glória, na verdade parte do seu poder, parte da sua glória, porque Deus é muito mais do que os sinais vistos no Egito. Deus então tira o povo de lá, Deus então se manifesta de uma maneira totalmente diferente, totalmente única, e o povo então começa a marchar no deserto. O deserto é um ambiente totalmente diferente, o deserto é um ambiente hostil, o deserto é um ambiente onde as pessoas elas estavam ali meio sem querer estar. Uma das coisas que me chama a atenção é que a terra prometida, ela nos enche os olhos. Todos nós desejamos e queremos uma terra prometida, mas nós ignoramos muitas vezes o fato que essa terra prometida, ela vem acompanhada muitas vezes de um deserto. Significa que por todas as vezes, ou a cada vez que você então deseja ou almeja, ou Deus te convida para uma terra prometida, infelizmente ou felizmente haverá um deserto. Infelizmente ou felizmente haverá um momento ali de dificuldade, haverá um momento onde você precisará exercitar a sua fé no Senhor. E o povo estava vivendo exatamente esse momento, um momento de transição, um momento onde eles precisariam exercitar a fé dele no Senhor, um momento onde eles precisariam exercitar tudo aquilo que Moisés já havia declarado e dito sobre a vida deles. E Moisés então começa a conduzir esse povo por um ambiente hostil, por um ambiente totalmente diferente daquilo que eles estavam acostumados. E olha só que coisa interessante, Deus então ele revela a intenção, Deus ele começa a se revelar. Deus ele é um Deus intencional, existe sempre uma intencionalidade naquilo que Deus constrói, naquilo que Deus faz. Deus ele nunca faz nada por fazer. Deus ele nunca faz nada sem um objetivo, sem uma intenção por trás. Então Deus ele mostra intencionalidade e ele começa a chamar o povo para uma nova realidade. Deus então ele instrui a Moisés. Deus ele chega para Moisés e fala: olha Moisés, eu quero que você me construa um tabernáculo, eu quero que você me construa uma tenda diferente. Eu quero que você, e daí Deus ele começa a dizer: olha, nessa tenda vai haver mesa, nessa tenda vai haver incensário, nessa tenda vai haver bacias, nessa tenda, e Deus então começa a descrever essa tenda. Deus então descreve a medida, Deus então descreve tudo nos seus mínimos detalhes. Note, amado, que a tenda ou tabernáculo não foi ideia humana, não partiu da mente de Moisés. A tenda ou tabernáculo partiu do próprio Deus. A tenda e o tabernáculo veio do céu, veio como uma direção de Deus para o homem. Então, amado, não foi uma ideia humana. E olha só, a vida ou a Bíblia, ela segue o texto dizendo: depois que essa tenda estava pronta, Deus então ele pede para que se faça algo inusitado. Deus então ele pede para que essa tenda fosse ungida. Deus então ele pede para que essa tenda fosse separada. Olha só, amado, que coisa interessante. Quando nós falamos de unção, muitas vezes as pessoas logo ligam isso à descida do Espírito Santo, a batismo, a falar em outras línguas e essas coisas. Sim, isso também, mas a verdade ou o contexto da coisa quer dizer que quando alguém ou alguma coisa é ungido, aquilo passa a ter outra propriedade ou outra finalidade. Deus então estipula que o homem construa um tabernáculo, e esse tabernáculo ele tinha sido construído por homens, ele tinha sido construído por mãos humanas, mas a partir do momento que Deus ele pede para que esse tabernáculo, para que essa tenda fosse ungida, essa tenda ela sairia das mãos dos homens, ou seja, dos construtores, e
mudaria de mãos, mudaria de propriedade. Então, quando Deus ele pede para que alguém seja ungido, o que Deus está dizendo na verdade é: olha, isso vai sair, vai deixar de pertencer a esse ou aquela e vai agora pertencer a mim. Por isso que a palavra aqui declara que, olha, depois que você ungir, essa tenda então será minha. Eu então tomarei conta, ou eu então, essa tenda será separada para mim. E é exatamente aqui, amado, que está toda a beleza desta palavra. A palavra do Senhor, ela declara que eu e você, nós fomos chamados por Deus antes da fundação do mundo. Antes de todas as coisas existirem, nós fomos chamados e convidados por Deus. Só que em um determinado momento de nossa vida, de nossa trajetória como cristão, nós então fomos ungidos por Deus, ou seja, nós deixamos de pertencer a quem pertencíamos e nós agora começamos a pertencer, ou começamos a ser de propriedade exclusiva do Senhor. É por isso que existem alguns textos na Bíblia que declaram, que expressam exatamente isso, que nós somos de propriedade exclusiva, nós somos um povo adquirido, nós somos um povo resgatado, um povo comprado. Por que isso, pastor? Simples, porque quando Deus ele unge alguém, aquele alguém deixa de pertencer à sua velha vida e começa a pertencer de uma maneira exclusiva à nova vida, e no nosso caso aqui ao Senhor. É por isso que eu, no momento do batismo, por isso que você, no momento do batismo, você estava sepultando o velho homem, mas também estava sendo ungido. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no momento do teu batismo, você estava deixando de pertencer à tua velha vida, sepultando a tua velha vida, e você então começou a pertencer ao seu novo Senhor, ao seu novo Deus. Então, a partir daquele momento, a velha vida fica para trás e você então começa a desfrutar de uma nova vida, de uma nova história. Então, ser ungido, amado, é mudar de propriedade. Ser ungido é mudar o direito da sua vida, ou mudar o rumo da sua vida. É por isso então que eu gosto de pensar que quando Deus ele nos unge, Deus então ele está na verdade colocando para trás, deixando para o lado de fora tudo aquilo que nos prendia aquilo que não é o plano do Senhor, aquilo que não é o projeto do Senhor. Deus, quando ele nos unge, Deus está nos convidando a viver uma nova história, a viver uma nova realidade, agora baseada nele, agora baseado em seu projeto, agora baseado em sua própria vida, em sua própria existência. Então, amado, quando nós falamos de paz do Senhor, quando nós usamos os seus derivados, e cada igreja costuma usar um termo também cristão, nós estamos falando de relacionamento. Por quê? Porque todo relacionamento ele precisa de amadurecimento. Todo relacionamento ele precisa de proximidade. Então, quando a Bíblia declara e pede para que Moisés construa uma tenda e unja essa tenda, e a partir daquele momento todo o serviço religioso era feito ali debaixo daquela tenda, o que Deus estava fazendo? Deus ele estava promovendo um relacionamento com aquelas pessoas. Aquelas pessoas elas viviam ou viveram parte das suas vidas no Egito. Algumas haviam preservado a sua fé por causa de seus antepassados, outras não. Mas quando Deus ele constrói a tenda através de uma orientação, e Deus pede para que aquela tenda fosse ungida, Deus então ele inaugura a era do relacionamento, a era ou o tempo onde Deus estaria se relacionando meio que diretamente com cada uma de seus filhos. E Deus então começa a construir uma história. Então, a história que nós vemos aqui, ou a história que nós construímos aqui, nós temos que entender que essa história é um motivo de bênção, é um motivo de nós estarmos aqui. Hoje se comemorou a Páscoa. Acredito que a tua Páscoa deva ter sido um pouco diferente da que foi os anos anteriores,
né, não teve aquela loucura de comprar chocolate, não teve aquela loucura, né, aquela corrida louca para preparar as coisas, mas da mesma maneira você hoje comemorou a Páscoa, e você só comemorou essa Páscoa, ou comemora essa Páscoa, porque um belo dia Deus então resolve se relacionar. Um belo dia Deus resolve se aproximar. Deus, mesmo sendo rejeitado por esse homem através ali do Éden e tantas outras passagens, Deus então resolve se relacionar. E quando Deus resolve se relacionar, Deus então constrói a Páscoa. Não havia ali a morte do cordeiro, ainda não havia acontecido, mas Deus já havia dado prenúncios do que deveria estar acontecendo. Deus então já estava dando ali a nós planos ou pistas do que haveria de acontecer. Então, amado, olha só que coisa linda, e aqui eu quero que você fique, né? Eu quero que você coloque isso no teu coração. Deus, ao longo da história, Ele prova ser digno de confiança. Ao longo da história, Deus então Ele se revela como um Deus que deseja estar presente em nossa história. Isso é maravilhoso, porque nós temos um Deus perfeito que aceita estar perto de alguém que é imperfeito. Deus ele é perfeito em toda a sua história, em todo o seu projeto, e Ele então começa a se relacionar com quem é imperfeito, com quem ainda não vive ou com quem ainda não está no mesmo patamar. Isso é relacionamento, e é exatamente aí que mora a nossa fé. A nossa fé está no pressuposto que Deus ele aceita se relacionar comigo e com você, mesmo sendo imperfeitos. Deus então aceita se relacionar. Então a paz, ela é fruto de um relacionamento. Quem tem paz é porque tem relacionamento. A paz, ela promove relacionamento, e o relacionamento alimenta a paz. Então é exatamente aqui, amado, que as coisas funcionam. As pessoas elas querem Deus, as pessoas elas necessitam de um Deus, mas elas se esquecem que para ter Deus é necessário relacionar-se com esse Deus. Então Deus, em pleno deserto, em um ambiente hostil, em um ambiente totalmente difícil, um ambiente inóspito, Deus então ele chama o povo para o relacionamento. Em um lugar onde a vida precisa forçar a sua passagem, ou um lugar onde as coisas elas precisam acontecer, Deus então convida o povo para que essa paisagem mude. E aqui eu quero me demorar nesse ponto. Imagine você a seguinte cena: uma paisagem monótona, uma paisagem sempre igual, uma paisagem totalmente comum. E daí um belo dia Deus dá a instrução a Moisés, e Moisés começa a construir aquele tabernáculo no meio do deserto, com areia por todos os lados, e aquela paisagem totalmente comum, aquela paisagem sem graça, ela começa a ser alterada por causa de um plano do Senhor. Amados, eu disse no começo que Deus ele usa figuras para que eu e você possamos entender e nos identificar. E é exatamente isso que Deus ele continua fazendo até hoje. Uma paisagem de nossa vida totalmente sem graça, totalmente monótona, uma paisagem de nossa vida totalmente fora de seu contexto. E daí um belo dia Deus ele nos chama, daí um belo dia ele nos escolhe, um belo dia Ele nos ama, ou nós descobrimos que Ele nos ama. Um belo dia nós então vamos para perto dEle, e quando menos esperamos, a paisagem da nossa vida começa a mudar, a história da nossa vida começa a mudar. Então aquela paisagem triste, aquela paisagem monótona, ela começa então a ser preenchida
pelas cores vinda do próprio céu. Ela começa a ser preenchida com as regras, com os ornamentos vindo do próprio céu. E foi exatamente isso que aconteceu com aquele povo no deserto. Uma paisagem triste, uma paisagem monótona, mas quando Deus ele entra, então as pessoas elas começam a ter essa mudança de vida. A paisagem do deserto começa a mudar. Eu preciso dizer isso de novo para você. A paisagem do deserto começa a mudar por causa de uma determinação do nosso Deus. E é exatamente isso que acontece na nossa vida. Quando Deus ele entra na nossa história, a paisagem do nosso deserto começa a mudar. Quando Deus ele entra na nossa história, a paisagem do nosso deserto começa a ser alterada. Então, amado, eu profetizo sobre a tua vida. Se você ainda não deixou esse Deus entrar na tua história, se a paisagem do teu deserto ainda está triste, se a paisagem do teu deserto ainda se mostra monótona, deixe Deus entrar na tua história, porque quando Deus ele entra na tua história, começa a novas coisas a ser construídas nesse deserto, e as cores vindas do céu, elas inundam, elas invadem a tua vida, como aconteceu aqui com o povo no deserto. Então, amado, no meio do deserto, e aqui existe um segredo, aqui existe uma beleza. No meio do deserto, Deus convida o homem para um relacionamento. Deus convida o homem para estar perto. No meio do deserto, Deus estabelece um contato. E no meio do deserto, Deus ele pede para que o homem transfira a propriedade do que ele tinha. Talvez nós olhamos para a nossa própria vida e nós estamos enfrentando um tempo de deserto, nós estamos enfrentando um tempo de dificuldade, e Deus então Ele nos pede para que nós possamos entregar a Ele. E às vezes nós ficamos na dúvida, o que entregar ou como entregar, o que podemos fazer. Eu estou vivendo um tempo de dificuldade, eu estou vivendo um tempo onde eu não tenho muito a oferecer. O que é que eu posso entregar? O que é que eu posso dar ao meu Deus? E a palavra então declara, a palavra diz que você pode simplesmente dar aquilo que você tem ao Senhor. Porque quando você coloca nas mãos dele, quando você unge, quando você consagra, aquilo deixa de ser seu e começa a ser dele. Então eu quero lhe fazer um pedido, talvez um pedido um pouco louco, talvez um pedido um pouco fora de um contexto de normalidade, mas eu quero pedir para que você essa noite entregue para o Senhor tudo aquilo que está em sua vida, tudo aquilo que está em seu coração. Talvez o que esteja no teu coração essa noite seja tristeza. Consagre isso ao Senhor. Consagre a tua tristeza ao Senhor, ou seja, entregue para Ele. Porque quando você entrega para Ele, a paisagem muda. Quando você entrega para Ele aquilo que é normal, aquilo que é natural, começa a viver o projeto do céu. Talvez o que você esteja vivendo hoje seja um tempo de escassez, seja um tempo onde você não sabe o que vai se estabelecer pelos próximos dias. Talvez o que você esteja vivendo hoje é um tempo de incerteza, um tempo de insegurança. Consagre isso a Deus, porque se você consagrar o que você tem ao Senhor, isso muda de propriedade, isso sai das tuas mãos e começa então a ser responsabilidade do Senhor. Nós construímos, e Deus então Ele pede para que o povo construa uma casa de culto no meio do deserto, no meio da dificuldade. Deus então pede para que uma casa de culto seja construída, ou seja, Deus no meio da crise, no meio do deserto, no meio da dificuldade, Deus Ele pede para que separemos um tempo, para que nós possamos entregar ao Senhor, para que nós possamos cultuar ao Senhor, para que nós possamos fazer do Senhor o nosso Redentor, para que nós possamos fazer do Senhor o nosso alvo, o nosso objetivo maior.
Então, amados, o que eu quero compartilhar com você essa noite, em nome de Jesus Cristo, é que se hoje talvez você esteja em um tempo de deserto, não se preocupe, a paisagem vai mudar em nome de Jesus. Talvez você esteja vivendo um tempo onde você não consiga enxergar ou visualizar o que você possa oferecer ao Senhor. Não se preocupe com isso, amado, porque nós temos um Deus que olha para dentro dos nossos corações e apesar de nós, Ele está conosco. Apesar do que somos, apesar do que temos, Deus então Ele se manifesta e Ele permanece em nossa vida. Então, amado, em nome de Jesus, o ato de ungir, eu quero que você entenda isso, o ato de ungir é você transferir o direito, você transferir a propriedade. Aquilo que é nosso passa a ser dele, aquilo que nos pertence passa a pertencer a Ele. Então, amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, unja, consagre a tua vida ao Senhor. Ela vai começar a pertencer a Ele, ela vai passar a ser dele, e eu te garanto que Ele pode cuidar de nossas vidas muito melhor do que nós. Então, esse movimento é um movimento bastante arriscado, né, de dar ao outro, um movimento de ceder ao outro, mas eu quero dizer para você, amado, que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, e porque Ele cria todas as coisas, Ele é o maior interessado nisso dar certo. O maior interessado para que tudo funcione é o Senhor. O Senhor é o maior interessado para que as coisas funcionem, para que as coisas estejam correndo da melhor maneira possível. Então, amado, eu quero dizer a você, em nome de Jesus Cristo, que comemorou a Páscoa ou que não comemorou a Páscoa, eu não sei como foi o seu domingo, mas eu quero dizer para você, amado, procure aí no teu coração, procure aí na tua vida algumas coisas que precisam mudar de propriedade, algumas coisas que precisam sair das tuas mãos e ir para as mãos do Senhor. Procure aí, amado, algumas coisas que precisam deixar de ser sua. Talvez essa dor que você chama de sua, talvez essa dificuldade que você chama de sua, eu não sei, mas procure aí algumas coisas que precisam deixar de ser seu e começar a ser do Senhor. Deus, Ele não enriquece quando você entrega a Ele. Deus, Ele simplesmente se sente honrado. Deus, Ele é honrado quando você entrega a Ele. Não existe nada que você possa dar a Ele para o enriquecer, mas tudo que você der a Ele, certamente Ele ficará honrado. Então, amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa colocar isso diante do Senhor, que você possa colocar a tua vida diante do Senhor, que você possa ungir, que você possa consagrar, que você vá lá, que você entenda que algumas coisas na tua vida talvez ainda não funcionaram, porque ela ainda pertence a você. A partir do momento que você der ao Senhor, a partir do momento que você mudar a propriedade, então Deus, Ele vai tomar conta e Ele vai abençoar a tua vida, abençoar a tua história. Amém? Então que Deus esteja abençoando a tua vida, que você possa, em nome de Jesus Cristo, se alimentar dessa palavra, e que você possa procurar aí no teu coração o que você então deseja, ou o que você precisa entregar ao Senhor. Então eu quero agradecer aqui a todos os nossos irmãos que hoje estão aqui. Peço novamente desculpa pelo início, mas Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o nosso coração e o desejo de acertar. Então que Deus esteja abençoando a tua vida. Deixe-me orar por você. Deus santo e amado, eu lhe peço que em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, possa penetrar, ó Pai, que aquilo, Senhor, que os meus irmãos têm vivido, não mude as suas vidas, não mude o seu caráter, não mude, Senhor, o rumo do seu projeto, mas que eles possam, ó Pai amado, entender que eles precisam entregar ao Senhor. Pai, eu abençoo cada família, abençoo cada homem, mulher, jovem e criança.
Peço, ó Pai, para que o Senhor Deus esteja colocando o Senhor nas tuas mãos. Peço, ó Pai, para que o Senhor Deus esteja cuidando. Peço, ó Pai amado, para que o Senhor Deus esteja estabelecendo, ó Pai, na vida, na casa, Senhor, no deserto de cada um dos meus irmãos, o seu reino, o seu reino. Por isso, ó Pai amado, declaro em nome de Jesus que o Senhor Deus, ó Pai, acrescente na vida de cada um, mude a história e a vida de cada um. Pai, eu abençoo com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Deus abençoe você e até a próxima. Paz.